Bom dia, pessoal. Primeiro momento, a gente conversou sobre as questões da reforma ortográfica que envolviam a hifenização e a questão do trema. Lembra que eu falei que o trema é a mudança mais fácil? O hífen, que eu já exemplifiquei aqui, são as mudanças mais difíceis. E a acentuação, eu lembro que eu falei que ficava no meio do caminho, tá? Então, a gente vai ter que pensar o seguinte. Vou fazer algumas anotações aqui desse lado. Acho que fica mais fácil. A gente tem que lembrar o seguinte, que é o acento das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, essa aqui seria a regra mais fácil, né? Acentuam-se todas. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Público, úlcera, fígado, helicóptero. Então, veja que a separação silábica aqui em helicóptero seria cop, como uma sílaba só, né? Cop, te, ro. Então, lembrando que a proparoxítona acento na antepenúltima sílaba, tá? Paroxítona, há uma regra, a gente vai aprender uma regra para acento nas proparoxítonas. Eu acho que vai resolver pelo menos 90% dos casos, tá? E as oxítonas também há regras, mas aqui as regras das proparoxítonas, a regra das oxítonas, a gente vai aplicar caso a caso que eu acho melhor, tá? Para a regra, antes de começar exatamente com a reforma, vou passar rapidinho aqui uma regra simples das paroxítonas. Um professor na faculdade, ele me ensinou que havia a regra do Rouxinol. O que seria essa regra do Rouxinol, pessoal? A gente vai acentuar as paroxítonas terminadas em R, X, N e L, tá? Então, essa regra do Rouxinol vai resolver bastante coisa. Por exemplo, éter, né? Esfíncter. Depois, aos poucos, eu vou lembrando outras palavras. O X, látex. Forceps. Veja que aqui, pessoal, é uma sílaba só, ó. Seps, tá? É uma sílaba só. Então, forceps. Então, tem uma dissílaba aqui, que seria uma paroxítona terminada aqui. Aqui seriam algumas variações que eu tenho aqui de final de palavra. Depois eu vou passar para vocês como que eu posso ampliar essa regra aqui do Rouxinol, tá? Mas por enquanto deixa aqui. Tórax, né? Tórax. E xerox, que tem duas pronúncias, pessoal, tá? Tem com acento, que é o portuguesada, xerox, e xerox seria do inglês sem acento, tá? Podem procurar na internet, inclusive naquele dicionário que eu passei para vocês, o Volpe, se quiser procurar na internet, né? Vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que tem também no Google Play, tá? Quem quiser baixar a versão de smartphone, tem o Volpe, vai ajudar vocês a escreverem certas palavras, tá, pessoal? Ele tem um valor de glossário, portanto não tem valor de dicionário. Ele não dá o sentido da palavra, ele dá a pronúncia e o local da acentuação, tá? Então a gente tem um glossário como o manual em que se relacionam as palavras, tá? Essa é a diferença de glossário e dicionário, que vai dar o sentido das palavras. Então, paroxítonas terminadas em R, X e agora N, pessoal. N, hífen, né? O jardim do Éden, tá? Ab,
abdômen. O acento não é só agudo, veja que o acento também é circunflexo. Abdômen, tá? E por último, os casos mais abundantes, pessoal, terminadas com L, né? Muitas palavras, né? Aqueles adjetivos, útil, hábil, né? Estéril, enfim, por aí vai, tá? Ampliando, pessoal, o rouxinol, eu chamo a minha regra, aqueles nomes meio esdrúxulos, né? De Rouxinolpson 1. Rouxinolpson 1. Aí virou um nome meio sueco, né? Temos algumas variações, como álbum, terminado com M. Como disse para vocês lá, bíceps, forceps, tríceps, etc. Tem aqui lápis, com S puro, assim como humus, também tem um S no final. Né? O lá, lembrando aqui o álbum. Né? Tem esse U mais o S. Né? E tem o ão também, pessoal. Rouxinolpson ão. Né? Tem o órgão também. Eu brinco um pouco com essa regrinha porque eu acho interessante, ela funciona bem. E eu faço a brincadeira aqui para ampliar um pouco a discussão das paroxítonas, pessoal, que no português não acentuamos a maioria. Mas a minoria que recebe acento tem que observar as regras dessas paroxítonas aqui. Ok? E as oxítonas, pessoal? Oxítonas. Terminadas em de consoante mais A, E, O. Acentuam-se Canadá, Pará, café, patê. Lembraram que o acento não é só circunflexo? Robô, platô, dó, nó, só. Assim como com E também, né? Ré, fé. Quero que você dê. Os verbos monossílabos tônicos mantém também. Eu quero que você dê um exemplo de vida, tá? Aqui, por exemplo, não vai ter, né? No caso do A, né? Porque o circunflexo, pessoal, lembrem que ele fecha o som do E e do O. Do E e do O. Ele fecha, né? Em vez de ser E, ele fala que é E. Em vez de ser SO, ele fala que é SÓ, tá? Então, E-O, E-O, tá? Então, veja que o circunflexo, ele fecha o som, tá? E outros casos, pessoal, que a gente tem, por exemplo, hiatos, e vogais aí na relação ou na construção, melhor assim. Então, por exemplo, pi, ao, i. Estou separando o quê? Um ditongo de um hiato. Pi, ao, Piauí. Tá? Na derivação, portanto, eu mantenho piauiense, por exemplo. Paraná, oxítona, paranaense. Tá? Então, vai manter na derivação, a sílaba tônica fica forte. Piauí. Tá? Cuidado com as paroxítonas terminadas em ditongo. Ditongo, pessoal, duas vogais que funcionam como uma sílaba. Ai, ei, oi, ui. Tá? Então, cuidado. Secretária. Tá? Secretária. Veja aqui, pessoal, é uma sílaba só, tá? Não é secretaria. Senão eu teria a palavra secretaria. Aí sim eu tenho a paroxítona terminada em hiato. É outra história, tá? Aqui, ó, secretaria, secretária. Então tem uma secretária na secretaria. Ok, pessoal? Cuidado com, então, paroxítona terminada em ditongo, aqui acentua, diferente de uma paroxítona terminada em hiato. Cuidado com a relação hiato ditongo, tá certo? Assim como a questão dos verbos, pessoal, desculpa, faltou aqui em cima, eu falei das vogais A, E e O. Tem também as vogais I
e U, tá? Elas não mais consoante, né? Contrário, né? Consoante mais IU não recebe acento, pessoal. Muito cuidado. Abacaxi, caqui, aqui, ali, tá? Urubu, baiacu, tá? Sei lá, sururu deve ser um nome também. Vamos colocar outro nome, né? Enfim, vocês entenderam, né? Caju, por exemplo. Caju, pessoal, né? Não tem acento, porque tem acento. Cuidado, pessoal, tá? Caju não tem acento, certo? Então, aqui ó, tem esse caso, consoante mais IU e consoante mais AEO, tá? São casos diferentes que você tem que tomar cuidado, ok? Essa é a primeira parte da acentuação. A segunda agora eu vou vincular a reforma ortográfica.